viajo amanhã para Copenhague para discussões sobre o aquecimento global e quando retornar nós já estaremos em recesso. Apenas uma palavrinha, senhor presidente, vagarosamente, para que eu possa chegar até o final. Gostaria de falar sobre segurança jurídica, mesmo porque não ficaria tranquilo em sair para o Natal, para o Ano Novo, sem deixar aqui a minha solidariedade, as minhas preocupações e fazer a minha obrigação com companheiros que vão passar umas festas do final do ano em dificuldades, como no estado do Pará, na unidade de conservação Jamanchim. Quero falar de segurança jurídica, senhor presidente, porque o país que não pratica os cumprimentos das normas constitucionais, na realidade, este país não tem Estado de Direito. A Constituição existe para ser cumprida, não é para ser interpretada, não é para ser avaliada. A Constituição tem que ser cumprida todos os dias, em todos os momentos. Eu quero falar que o ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal, tem agido com presteza nesses casos de descumprimentos de preceitos constitucionais. Especialmente o ministro-presidente Gilmar Mendes tem sido, na verdade, um grande guardião do Estado de Direito no Brasil. Mas eu gostaria de falar especificamente sobre um tipo de insegurança jurídica: unidades de conservação. Senhor presidente, é perfeitamente legal que um presidente da República, que um governo, queira fazer unidades de conservação pelo país. O que nós não podemos permitir é que esse ato seja eivado, acompanhado de descumprimentos constitucionais. Que seja feito da forma e como alguns dirigentes de ministérios e autarquias queiram. Quando o governo decide fazer uma unidade de conservação, decreta-se uma desapropriação, um decreto de desapropriação baseado, senhor presidente, num decreto-lei 3365 de 1941, que estabelece que esse decreto expropriatório inicial, ele tem duas funções. A primeira função é dar liberdade ao Estado de entrar na área para fazer todas as medições, todos os estudos técnicos, e o outro ponto, a outra permissão, é que o Estado, então, inicie o processo de desapropriação. Então, repito, um decreto de desapropriação para fins de unidade de conservação, esse decreto só permite essas duas coisas: para fazer análise técnica e para iniciar o projeto de desapropriação. E para essas duas ações, esse decreto-lei de 1941 dá 5 anos ao Estado para que ele inicie os processos de verificação e o processo de desapropriação. Por que tanto tempo assim? E nós precisamos corrigir essa distorção, porque essa lei foi feita num período que não tinha georreferenciamento, que não tinha fotografia de satélite, que não tinha os instrumentos legais, tecnológicos, para fazer com rapidez esse processo de desapropriação. Então, senhor presidente, até que tudo isso ocorra, até que a parte técnica e os processos de desapropriação sejam instalados, essa terra não é terra pública, senhor presidente. Essa terra ainda é privada. Portanto, quem está nela instalado com documento de posse não pode ser retirado antes da decisão judicial. Estou falando especificamente, poderia falar de todas do Brasil, mas eu quero falar da unidade de conservação da Flona Jamanchim, no estado do Pará, aonde o ministro Mink foi lá fazer o seu teatro e expropriar e confiscar boi alheio da iniciativa privada. Porque o decreto da Flona Jamanchim foi publicado em 2006. Portanto, não tem ainda nenhum processo legal em andamento. E esse simples decreto de criação da Flona Jamanchim não dá plenos poderes à administração, não.
nem para confiscar boi, nem para entrar na propriedade com caminhões contratados pelo Ministério e retirar o rebanho de pessoas que ainda estão no seu direito. O direito de quem foi expropriado pelo decreto tem que ser respeitado, até que se tenha ações de desapropriação efetivamente, ou que a Justiça tenha declarado a nulidade dos títulos. E lá na Flona Jamanchim, nenhuma das duas coisas aconteceram. Primeiro, que não tem ação de desapropriação ainda, e o Estado está no prazo, tem até 2011 para fazê-lo. E nem a Justiça cancelou título de ninguém lá dentro, não. Portanto, nenhuma das duas possibilidades foram feitas. A grande maioria dos mais de 100 mil produtores que estão lá dentro tem título e tem a posse, e portanto não podem ser retirados na marra, e também não viram seus títulos serem nulos pela Advocacia Geral da União. Repito, a Flona Jamanchim está sob estado de terror. Está lá dentro o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, com a proteção da Força Nacional do Ministério da Justiça, ajudando, cooperando o Ministério da Justiça, que devia nos proteger, o Estado de Direito nesse país, acompanhando as arbitrariedades do IBAMA e do ministro Mink, lhe dando apoio e cobertura no sequestro de bois, que ele chama de boi pirata. A discussão aqui não é ambiental. Eu estou discutindo segurança jurídica, direito de propriedade. Eu estou aqui discutindo prioridades constitucionais que este país tem. Portanto, o ministro da Justiça tem que estudar o processo, tem que se ater às condições da Flora Jamanchim no estado do Pará. E ele vai entender, o senhor ministro da Justiça, que o senhor está promovendo, colaborando com uma arbitrariedade e com uma insegurança e com uma injustiça que é o contrário do objetivo do seu ministério. Estão autuando os produtores como se fossem invasores ilegais. Como pode o IBAMA multar algum produtor da Flora Jamanchim se o processo legal não foi começado, não foi terminado, não foi continuado? Foi apenas um decreto de instalação da unidade de conservação e ponto. Ponto. Não existe processo de desapropriação, não existe nulidade dos títulos. Com que direito, senhor ministro Mink, com que direito, apoiado pela Força Nacional, entra na Flona Jamanchim, manchando o nome dos agricultores do país? Porque apesar de ser no Pará, isso é estendido para todo o país, manchando a nossa imagem na sociedade como se nós fôssemos produtores e homens brasileiros descumpridores da lei. Nós não estamos descumprindo não, senador Monsanta. O processo não foi continuado, o processo não foi instalado. E o Mink, o ministro Mink, acha palco suficiente com o apoio da Força Nacional para praticar as suas ilegalidades. Senhor presidente, neste caso, o boi pirata foi um confisco que fizeram e que estão fazendo no dia de hoje aos produtores da Flora Jamanchim. Lá tem produtores rurais, a grande maioria, que tem documento de posse emitido pelo Estado brasileiro há mais de 40 anos. Que país é esse, senhor presidente? Nós vamos permitir que pessoas de bem possam sofrer essa agressão, essa desmoralização e se sentirem totalmente desprotegidos pelo Estado brasileiro? Até agora, arbitrariamente, o IBAMA já atuou mais de 500 produtores, impondo multas que vão de 10 mil a 4 milhões e meio de reais. Tem produtores lá dentro, senhor presidente, que têm ações na justiça e que ganharam na justiça, e que nem assim o IBAMA, acima do bem e do mal, apoiado pela Força Nacional, estão descumprindo decisão judicial. Quero aqui citar alguns exemplos. As ilegalidades foram reconhecidas pela Justiça Federal de Santarém, que tem deferido pedidos de antecipação de tutela para que os proprietários mantenham lá o seu gado na área, até que o processo legal seja continuado e seja terminado. Apesar de terem, senhor presidente, a manutenção da tutela antecipada, estão sendo ameaçados, estão sendo constrangidos a retirarem de lá o seu rebanho. Mesmo amparados por decisões judiciais, os produtores não se veem livres das arbitrariedades do governo federal, através do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça.